O nosso viés hoje é a síndrome do impostor. O síndrome do impostor se caracteriza por um sentimento que pode variar desde a vergonha, desde um acanhamento, até algo muito pior, um temor mesmo, algo angustiante, aflitivo, pelo fato da pessoa saber coisas, pelo fato da pessoa gozar de competências, gozar de talentos, de dados, etc. E ela se sentir insegura com isso, achar-se um impostor, porque ela sabe. Exato. Isso é dramático. Então, a síndrome oposta à síndrome do impostor é a síndrome de Dunning-Kruger, que a gente já analisou aqui na série. Pela síndrome de Dunning-Kruger, o cara que não sabe nada, ele acha que sabe tudo. Pela síndrome do impostor, a pessoa que sabe objetivamente as coisas, ela se posiciona como se não soubesse e se incomoda de saber. Isso é uma questão muito séria. E isso é um perfil de analfabetismo funcional. É um perfil de analfabeto funcional. O analfabeto funcional, num grande sentido, ele não alcança a objetividade. Ele está num patamar de subjetividade ou de intersubjetividade. Não é questão de eu saber o que é certo. E é por isso, por aquilo que você está aqui, que o cara acha que eu consigo. Mas se o cara acha que eu não consigo, como é que eu vou conseguir? É esse tipo de coisa que passa na cabeça de quem padece da síndrome do impostor, ter vergonha de assumir uma posição da autoridade. O analfabeto funcional normalmente é desajustado na relação de autoridade. Autoridade, no sentido próprio, é uma forma conjunta ou coletiva de produção. Alguém determina, uma autoridade determina, manda, ordena, coordena as outras pessoas que estão numa relação ali de subserviência, tá? Que tem que funcionar para ele. Então, o analfabeto funcional, ele funciona em relação a alguém. O bom equilíbrio na relação de autoridade se chama dignidade. A dignidade é uma relação cooperativa dentro da relação de autoridade. Então, eu mando, você obedece, mas nós temos o mesmo fim. É a nossa coesão, é a nossa dimensão. É a nossa coesão, é a nossa dimensão interlocutiva que vai crescer. Eu posso ser um general numa batalha, eu tenho uma autoridade sobre o exército, o soldado tem que cumprir, é uma relação digna. Nós temos um objetivo comum, que é ganhar a guerra. É uma relação que pode ser bem distribuída, tá? E ela funciona para além dela. A relação de autoridade correta é um meio de fazer produzir para além daquela relação. Então, o general e o soldado precisam ganhar a guerra. Agora, o desvio, a perversão da indignidade da relação de autoridade se estabelece pela troca por um poder. Não, o soldado não está lá para ganhar a guerra. O soldado está lá para paparicar o general. O soldado está lá para servir o general. Aí você começa o ambiente dos assédios. O ambiente do trabalho tem que ter autoridade, tem que ter diretor, tem que ter gerente, tem que ter gestor, tem que ter chefe, tem que ter estruturas. Agora, isso tudo ser pervertido em relações indignas, em que fica um masoquizado e um sádico, tem que bajular o chefe, tem que não sei o que, tem que fazer o que o cara gosta, tal, etc. Isso é a perversão da relação de autoridade. E o analfabeto funcional, ele normalmente está numa ponta de desvio da relação de autoridade.
Por quê? Porque ele não tem senso crítico. Manda para o analfabeto funcional fazer uma coisa e faz. Mas assim, se a autoridade mandou um absurdo, ele faz. O analfabeto funcional é aquele que funciona, mas ele não significa. Tá? E é tão forte o assunto que a pessoa pode ter uma dimensão tão grande desse espírito incorporado de uma perversão da relação de autoridade, que ela pode ter um senso masoquizado de ser masoquista. Eu não interpreto o texto, é o chefe que diz, eu não reflito, alguém tem que me dizer isso, etc. Há um ponto em que fica tão subjetiva ou tão intersubjetiva, é tão desconectado da objetividade da realidade. Há um ponto em que, naquilo em que alguém saiba, e saiba mais, e saiba com objetividade, ele se sinta um impostor em ele assumir a relação de autoridade como a autoridade no assunto. Exato. É o camarada que sabe que ele está certo, que tem um argumento objetivo, mas ele está inibido de dizer não, ele está inibido de ensinar, ele está inibido de corrigir, ele fica se sentindo mal, porque ele assumiu a autoridade na posição do mando, na posição da correção. E isso, gente, é muito mais comum do que se pensa. E isso é uma forma de uma disposição masoquista, que é ficar numa relação de vínculo sem uma objetividade. Tá? Você só tem liberdade e você só não cai em relações sadomasoca com objetividade. Agora, se a objetividade não vem ao caso, você está na sua subjetividade, que pode ser trocada por uma intersubjetividade. Não interessa que essa intersubjetividade seja com um monte de gente. Continua intersubjetivo. A objetividade é a superação desse tipo de vínculo. Tá? E o camarada está tão projetante da dimensão masoquizada que lhe incomoda uma autoridade. Porque uma autoridade correta, fundada na razão, na objetividade, etc., tá? Lhe dá um mal-estar. E, gente, isso é muito, muito comum, mas é extremamente comum. E existe aí um mal que é próximo, em boa medida até coincidente, que é a falsa modéstia. É razoável que nós tenhamos modéstia, tá? É razoável, tipo, não devo me vangloriar, olha, eu sei as coisas, como um orgulho, tal, eu sei mais, mas também eu não sei o que eu sei, tá? Isso daí sob um argumento de modéstia, isso se chama falsa modéstia, tá? Isso não é devido, isso também viola o princípio da objetividade, tá? As coisas são objetivas, o equilíbrio, a virtude de centro, que está aqui, que é negada, que é rasgada, seja pela síndrome do impostor, seja pela síndrome do Dunning-Kruger, é a humildade. O sentido de humildade correto é buscar as coisas como elas são, sem exageros, sem exacerbações, sem diluições, sem abafar o assunto, sem diminuir, não, é tentar ver as coisas com a devida objetividade. Essa é a virtude. Isso é um esforço muito difícil. Qual é o maior obstáculo para alcançar a subjetividade? É porque tem que resolver uma dimensão psíquica gravíssima, que é a colocação do eu no seu devido lugar. No limite, o problema do Dunning-Kruger, o problema da síndrome do impostor, é uma afirmação do eu. Um quer afirmar que ele tem um eu lá em cima, outro quer afirmar que ele tem um eu lá embaixo. Mas assim, por isso que eles não veem a objetividade do ser, porque há um problema de assunção da sua identidade. Enquanto a identidade de alguém não é razoavelmente assumida, não há um interesse, um compromisso efetivo
de eu me ver como efetivamente eu sou, eu vou cair na figura do orgulho, ou eu vou cair na figura da humilhação, que é eu achar que eu tenho que estar em posições assim mais secundárias, que é o caso do síndrome do impostor. O analfabeto funcional, gente, ele funciona, ele não significa. E funcionar é uma forma de se posicionar nessas relações sociais ou relações de autoridade. Então, necessariamente, são doenças muito entrosadas com o problema do analfabetismo funcional. E pode ser esse tipo de doença de cunho psíquico que vai, inclusive, acabrunhar a inteligência da pessoa. Aí ele começa eu não posso afirmar, então, que eu sei o que eu sei. Naturalmente você caiu nisso, a tua progressão já diminuiu. Não tem condição de você se acanhar do saber que você já tem e aí você achar que isso não tem um efeito psíquico, no mínimo, de retardar a sua progressão. Isso se não tiver muito mais coisa muito mais feia por trás. Tá? Isso aí vai começar a criar o que se chama personalidade dissociada. Vai começar a existir uma dissociação. Eu tenho pensamentos, mas eu expresso de maneira menor o pensamento que eu tenho. Eu sei que tal coisa é assim, mas eu falo assado. Por quê? Porque eu tenho vergonha de dizer que fui eu que o pus. Tá? E aí a personalidade vai se dissociando. Se não existe uma associação muito razoável, muito constante, com um esforço constante de associar o que eu percebo, o que eu penso, o que eu expresso, loucura vem, tá? A loucura vem, não brinca com o teu psiquismo, porque a coisa vai ficar feia. E quando fica feia pode ser meio tarde demais, porque vai existir um processo de dessensibilização e aí você nem percebe que está afundando tanto, tá? E aí na hora que vem a angústia muito grande, tá? E aí você chega a essa situação de, mas onde começou isso? Não tem mais nenhuma rastreabilidade psíquica. Nas mentorias que eu faço aqui, a maior parte dos casos que eu atendo para a superação do analfabetismo funcional, para a superação dessa problemática de quem está tratando aqui é relação de autoridade. Relação de autoridade. Mas eu não posso falar tal coisa porque aí eu vou fazer com que pensem que eu sei. Você sabe. O que pede o critério de objetividade. Perder objetividade é bola de neve para loucura. Então tá todo mundo louco? Quase todo mundo mesmo. Manter a sanidade, gente, é um esforço muito grande. Tá? Bom, vou deixar aqui aberto para pergunta. Então, assim, toma cuidado com a síndrome do impostor, tá? Tem que fazer um esforço de ter objetividade. Falar as coisas sem exagero. Não quer dizer que você vai opor coisas, mas você tem formas de opor. Você não precisa ser estúpido, mas fala, olha, tal coisa não procede. Tá? Por A, por B, por C. Você argumenta, você mostra, você demonstra. Se não foi aceito, que não seja aceito. Mas você não pode se sentir mal por saber. Se você se sentir mal porque você sabe, porque você tem algum talento, porque você tem algum dom, porque você tem uma condição de revisar e corrigir coisas, você está com um problema, cara. É quase um suicídio. É quase um suicídio um negócio desse. É como que eu tenho essas qualidades que me dão esses efeitos, mas eu me incomodo que as minhas qualidades me geram efeitos. Exato. Então, se você nega efeitos justos do que você tem, você vai matar a causa. Dá o nome disso, gente, é suicídio, de uma maneira ampla. Tá? Então, assim, as pessoas não entendem que a inteligência, a objetividade é um patamar da vida, é vitalidade. Toda vez que você acabrunha de um desvio do objetivo, tua vida vai diminuindo. Muito obrigado também.